Olá, eu sou Amanda Andrade, acadêmica do curso de enfermagem da UniFG. E hoje nosso grupo, composto por eu, Amanda Andrade, Gleice Kelly, Wilker, Nayane e Sil Kelly, falaremos um pouco sobre os acidentes nucleares. E é um pouco difícil não se tratar desse assunto sem que as pessoas fiquem frustradas pelas diversas vítimas que morreram ou adoeceram por conta do contágio de maneira direta ou indireta aos materiais radioativos. Na história, há dois grandes relatos de acidentes nucleares, um nos Estados Unidos e o outro na Ucrânia. Porém, já ocorreu outros diversos tipos de acidentes, desde a descoberta de elementos químicos radioativos como urânio, PO e radioatividade. A energia nuclear é obtida a partir da fissão de núcleos ricos em urânio. Essa energia nuclear o mantém conectado às partículas do núcleo, que é dividido em grandes duas partes, para liberar muita energia. Bom, vamos falar um pouco sobre os acidentes nucleares da história que aconteceu. Hoje vamos falar um pouco sobre o de Chernobyl, que foi um acidente que aconteceu na Ucrânia no dia 26 de abril de 1986. É considerado o maior desastre nuclear da história. Na época, o reator 4 da usina teve um problema técnico e lançou uma nuvem radioativa na atmosfera, que continha 70 toneladas de urânio e 900 pedaços de grafite. O acidente causou mais de 2,4 milhões de mortes. No entorno, o atingiu o sétimo nível mais grave na escala internacional de acidentes nucleares. Após a explosão do reator, vários trabalhadores foram enviados ao local para extinguir as chamas. Sem os equipamentos adequados, eles foram mortos em batalhas e chamados de liquidacionistas. A solução foi construir uma estrutura de concreto, aço e chumbo para cobrir a área da explosão. No entanto, devido à construção urgente, houve rachaduras. O local ainda está danificado pela radiação. Para se ter uma ideia da gravidade do acidente, o volume das partículas radioativas da usina nuclear de Chernobyl foi 400 vezes maior do que a bomba atômica lançada em Hiroshima, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. Pripyat foi uma cidade que serviu como residência para os operários, cujos moradores dali foram mortos ou evacuados. Animais, rios e florestas também foram poluídos e contaminados. Algumas anomalias genéticas ocorreram na área, incluindo países do antigo bloco soviético, como a Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Hoje, 34 anos após o desastre, a construção de novas estruturas começou para reduzir a ameaça de radioatividade na área. Atualmente, a cidade de Pripyat está totalmente desabitada. Vamos falar também um pouco sobre o Césio 137, que ficou conhecido como o Chernobyl brasileiro. Segundo os dados da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no campo da radioatividade, o volume do Césio 137 não ultrapassa o acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. O acidente começou após dois jovens catadores de papel encontraram e abriram um dispositivo contendo elementos radioativos. Esta obra foi descoberta em um prédio abandonado onde funcionava uma clínica para deficientes. O Césio 137 esteve em Goiânia no dia 13 de setembro de 1987. Toda a tragédia foi causada por uma falha de supervisão na fiscalização do lixo radioativo, onde os coletores de lixo retiraram o letal do aparelho de radioterapia abandonado, a cápsula misteriosa. Eles encontraram alguns sem precedentes nessa cápsula. Sua aparência brilhante deixava todos felizes. Esse material foi divulgado ao público, inclusive às crianças. A beleza radiante também faz a matéria passar pelo corpo humano. É a luz da morte. O material é bário e se decompõe em um pó azul fosforescente, altamente tóxico.
No dia 16 da abertura da cápsula, a Comissão Nacional de Energia Nuclear compareceu e o caso foi investigado. Hoje as consequências desse acidente ainda são evidentes. Muitos sobreviventes sofrem de câncer, hipertensão e várias outras doenças e recebem tratamento para essas doenças que os afetam. Em 28 de março de 1979, a usina norte-americana em Three Island, na Pensilvânia, foi local do pior acidente nuclear até hoje. O gás radioativo evaporou em uma das duas formas no início da manhã do dia 28 de março de 1979. O reator, na planta de Three Island, perto de Harrisburg, capital da Pensilvânia, Estados Unidos. Um correspondente alemão descreveu o incidente da seguinte forma: segundo as informações obtidas, a falha foi causada na bomba d'água do sistema de refrigeração fora da fábrica. O sistema de emergência começou a funcionar imediatamente, mas os técnicos os desativaram antes por motivos pouco claros. Isso desencadeou um processo que poderia explodir o reator. Um dia depois, um grupo de ecologistas mediu a radioatividade ao redor das plantas. Sua intensidade era 8 vezes maior que a das plantas mortais. Embora um estado de emergência tenha sido declarado, a área de 16 km ao redor de Three Island estava contaminada. Os 15 mil residentes da área, nenhum do governador da Pensilvânia, Victor Burg, evacuou a área contaminada 2 dias depois, e a evacuação começou dias depois com mulheres grávidas e crianças. Em todos os press-releases, esse assunto sempre foi constante na imprensa americana. Mais de 100 especialistas se reuniram para tentar resfriar o combustível e controlar o reator até o desligamento. Uma bolha de gás altamente radioativa é instalada no topo do reator para evitar o contato com a água de resfriamento. Somente no dia 2 de abril, os técnicos conseguiram reduzir as bolhas de gasolina ao redor do reator de 50 metros cúbicos para cerca de 1 metro cúbico. Ao mesmo tempo, as críticas às medidas de segurança estão aumentando nos Estados Unidos. A empresa que administrava a fábrica acusa as autoridades de ter exagerado ao comentar o incidente. Em seguida, o combustível esfriou e o risco de explosão foi eliminado. Em 1º de novembro de 1979, uma comissão nomeada pelo então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, concluiu que o acidente foi causado por erro humano. Primeiro, os operadores da usina pretendem consertar o reator danificado. No entanto, o técnico descobriu que o dano foi maior do que o esperado. 70% do núcleo do reator foi destruído pelo calor. Por outro lado, o conceito de risco associa-se à probabilidade ou frequência esperada de um evento com consequências previsíveis. Embora exista um risco radiológico no núcleo de um reator nuclear, o objetivo da engenharia de segurança de uma usina nuclear é reduzir os riscos de acidentes radiológicos de forma baixa, ou seja, possibilitar a liberação de radioatividade no meio ambiente de forma baixa. Esse objetivo é alcançado razoavelmente. Os registros históricos de nenhum acidente radiológico nos últimos 40 anos comprovam continuamente a precisão da tecnologia utilizada na análise de segurança dessas instalações. E assim prova que a segurança do projeto é causada apenas pelos 2 acidentes envolvidos. O reator Chernobyl 4 não é o tipo PWR, e o reator TMI-2 não causa radiações. A análise de acidentes históricos é caracterizada pela investigação de acidentes em instalações e ou instalações semelhantes por meio da investigação de bancos de dados de registro de acidentes. Isso inclui a investigação de acidentes graves ocorridos no passado, suas causas e consequências. O acidente da ilha Three liberou gases raros na atmosfera externa, mas a quantidade não resultou em uma dose relacionada à população ao redor.
Foi coletado e analisado milhares de amostras ambientais do ar, solo, água, leite, vegetação e alimentos. Todos os resultados indicam que a dose final para essa população é muito baixa. O estresse e o medo causados pelo acidente têm mais impacto na saúde das pessoas que a própria radiação. Portanto, o acidente TM2 é considerado um acidente de nível 5 no nível INES. Por outro lado, o acidente de Chernobyl ocorreu durante um teste elétrico. O teste forneceu uma função de desligamento do sistema de resfriamento do núcleo. Essa função foi usada para fornecer a água para resfriar o núcleo em uma emergência, o que apenas reduziria a segurança. Entretanto, em 25 de abril de 1986, o reator foi desligado para manutenção de rotina. Decidiu-se aproveitar essa parada para fazer o teste. O reator deveria, portanto, ser estabilizado em 1000 megawatts antes de ser desligado. No entanto, devido à falha no sistema, a energia foi reduzida para 30 megawatts. O operador tentou aumentar a potência desligando o regulador automático e removendo manualmente todas as alavancas de controle, o que novamente reduziria a segurança. Por volta da 1 da manhã do dia 26 de abril, o reator se estabilizou em 200 megawatts e tornou-se muito instável desde então. O aumento repentino na produção de vapor rompeu parte do combustível e um pequeno número de partículas de combustíveis quente reagiu com água, fazendo com que o vapor explodisse, destruindo o núcleo do reator. Uma segunda explosão ocorreu 2 ou 3 segundos depois, intensificando os danos no prédio do reator. Nuvens de fumaça, produtos de fissão radioativos e fragmentos de núcleos atingiram a atmosfera. Materiais mais pesados foram depositados perto da fábrica, mas muitos produtos da fissão, especialmente o entoque de gases raros, estavam longe e alcançavam várias outras terras. Um incêndio eclodiu na quarta unidade do dispositivo e foi particularmente difícil controlar a queima de grafite. Em 10 dias, uma grande quantidade de material radioativo foi liberada no meio ambiente. Falando sobre os acidentes nucleares, uma das principais desvantagens que a energia nuclear ela tem é a possibilidade de acidentes nucleares. Embora as usinas elas sejam seguras, os desastres nucleares eles não sejam comuns de acontecer, quando eles acontecem, as consequências geralmente são gravíssimas. E é importante que a gente saiba que nem todos os acidentes nucleares ocorrem em usinas nucleares. Muitas dessas aplicações de energia nuclear, elas usam fontes radioativas que podem causar essas emissões radioativas e elas podem ser de forma incontroláveis.